bíblicas. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 19, 20, aliás, e 2 Samuel, capítulo 24. Porque as duas passagens, igreja, todas duas, falam do mesmo assunto. Nas duas passagens é ordenado que Davi, que Joabe, que era um dos cabeças do exército de Davi, fizesse um estudo, né, para saber qual era o número de pessoas que tinha ali, que pertencia como soldados a Davi. E aquilo dali, de alguma forma, foi uma afronta contra Deus. 1 Crônicas, capítulo 20. 1 Crônicas, capítulo 20. Quem for achando, vai dizendo aí, glória a Deus, ou amém, glória a Deus. E aconteceu o quê? No decurso 21, 1 Crônicas, capítulo 21. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E lá em 2 Samuel 24, que fica um pouquinho antes de 1 Crônicas, amém? 2 Samuel 24, versículo 1 diz assim: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e numera a Israel e também a Judá. Glória a Deus. Aí você vê uma passagem, 1 Crônicas 20, falando que foi Satanás que incitou, que instigou, que insinuou, que mandou Davi fazer esse censo para saber o número de soldados. E ao mesmo instante, no mesmo evento, podemos sentar, queridos, e que o Espírito Santo de Deus esteja aqui conosco, para que hoje, diga para o seu irmão, você é o escolhido de Deus. É por isso que você está aqui. Quem não conseguiu falar com ninguém e que não conseguiu receber esta palavra de ninguém, olhe para mim que eu falo para você. Glória a Deus. Você é um escolhido de Deus. Você não está aqui hoje por um acaso. Você está aqui porque o Senhor só vem aqui quem o Senhor quer. Você é um privilegiado. É um privilégio chegar nesta igreja. Glória a Deus. Porque essa igreja dos escolhidos. Amém, queridos? Ali Deus mandou que Davi fizesse um censo, contar o número de guardas, de pessoas que lutavam a espada, para saber a quantidade de homens e qual era o peso que tinha esses homens a favor de Israel e a favor de Judá. E se você ler mais lá para frente, em 1 Crônicas 20, você vê que Israel tinha 1.100.000 homens de luta. Isso porque a tribo de Benjamim e a tribo de Levi foram contados no meio desse censo. E Judá tinha 470.000 homens de luta, de peleja, de guerra. Agora, por que será que Deus ficou triste? Porque foi uma atitude que Davi ouviu e obedeceu, mas não foi. Deus não queria que assim realmente acontecesse. Porque de todas as histórias que nós sabemos aqui, nós sabemos que Deus é quem peleja a favor de Israel contra os inimigos de Israel. Então Deus não precisa de números de soldados. Glória a Deus. Há poucos dias nós falamos sobre isso na história de Gideão, que tinha 32 mil homens para pelejar, e acabou, Gideão disse: quem não tiver coragem, quem tiver com medo, pode voltar para sua casa. E voltou 10 mil, ficou 22 mil, e acabou ficando o que? Apenas 300
história, contra 135.000 homens guerreiros da parte dos amalequitas e dos midianitas. Então, quem peleja a favor do seu povo, a favor da sua igreja, é Deus. Diga para o seu irmão: Deus é quem peleja por ti. Deus é quem peleja pela tua família. Deus é quem peleja a favor dos teus filhos. Deus é quem te dá livramento. O inimigo se levanta, mas é Deus quem coloca os teus e os meus inimigos por perto. Mas por que será? O pai da reforma, que é o Martinho Lutero, ele diz que um verdadeiro ministro escolhido de Deus, ele precisa de 3 requisitos na vida dele, para que ele mostre realmente que é um ministro de Deus. Primeiro, ele precisa ser um homem de oração. A oração do homem que está em comunhão com Deus, ela tem poder. Não tem nem perigo, ela chega no trono de Deus, eu tenho convicção disso. Glória a Deus. Segundo, precisa ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Terceiro, ele constantemente passa por tentação. Ele precisa ser tentado, ele precisa ser provado, porque a própria palavra de Deus diz que ele é provado para ser aprovado. Então diga para o seu irmão: todos os dias existe a tentação contra você. Agora vamos entender qual a necessidade dessa tentação. Por que nós temos que passar por essas provações e essas tentações? Porque é através das provações e das tentações, isso chama-se loja de experiência. É através dessas experiências que nós ficamos mais firmes e fortes e convictos nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Você passa a tentação em cima da cobiça natural que existe em você. Qual é a sua cobiça natural? Onde é que o inimigo age de forma que chama de concupiscência na sua vida? O que é que fica aqui no seu pensamento? Quais são os desejos? Quais são as fragilidades da tua carne? Agora, a tentação ela pode vir, a pergunta é essa, através de Deus? Ela pode vir através do diabo? Ela pode vir através da carne? Ela pode vir de todas as formas. Glória a Deus. A Bíblia dá respaldo para tudo isso. Amém? Lá em Tiago diz que a tentação vem do diabo, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Não diz isso lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13? Fala isso. Toda tentação vem do diabo, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas se você for mais adiante, lá nos evangelhos, você vê lá em Marcos, capítulo 4, versículo 1, quando eu estou lendo os versículos que eu fico registrando para não esquecer nenhuma passagem, glória a Deus, você vê ali que Jesus, assim que foi batizado nas águas, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. É contradição? Não é. É porque existe realmente várias formas e fontes de tentação. Glória a Deus. O Espírito de Deus levou Jesus, com certeza, para uma zona de combate. Diga para o seu irmão: zona de combate. De vez em quando nós passamos por essa experiência. Nós temos que aprender de Deus a saber discernir o que é natural, o que é normal e o que é espiritual. E o crente que está com a sua oração em dias,
que está buscando ouvir a voz do Senhor e buscando na casa de Deus séria a direção do Espírito Santo, ele vai receber. Se você, ao sair da sua casa e pedir o Espírito de Deus para falar com você hoje, pode ter certeza, não é por causa de mim, nem do pastor, nem do Tiago, mas é por amor a você. O Espírito de Deus vai honrar o teu pedido e a tua oração e vai nos usar como instrumento para ti e para mim, porque a palavra é uma espada, é uma faca de dois gumes, é para lá e é para cá. Eu tenho um compromisso com Deus, eu sou um espelho. Eu estou pregando e estou aprendendo. Você está ouvindo a palavra de Deus e está levando a palavra de Deus com você. Você está recebendo as armas certas, as estratégias certas do Espírito de Deus. Como você enfrentar, aleluia, no momento do combate, da zona de combate, como enfrentar as astutas ciladas do diabo. E revestir-nos do poder de Deus e resistirá. Mas pastora, como é que o diabo sabe? Olha, existem algumas experiências que nós passamos. Geralmente a gente é tentado e provado de duas formas. Ou quando nós acabamos de receber uma grande bênção que nos trouxe alegria, geralmente em seguida somos provados, o inimigo traz tribulação, se revolta contra a nossa vida, e para ver se a gente ainda continua na posição da bênção. Diga para o seu irmão, continue na posição da bênção. Não desista do Senhor. Você já tem bagagem de conhecimento e comunhão com Deus o suficiente para saber quem está aqui, aleluia, nessa área espiritual, está com a direção e o poder do Espírito de Deus. Por favor, não vá pisar no terreno de nada. Glória a Deus. Não seja curioso para aquilo que você ainda não conhece e aquilo que você não tem armadura para combater contra. Fique na posição da bênção. E ficar na posição da bênção é debaixo da direção do Senhor. Glória a Deus. Agora veja bem, sempre o inimigo se levanta, de alguma forma ou de outra. Mas por quê? Qual é o objetivo de Satanás nos tentar? Qual é o objetivo? Olha, a palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E a palavra de Deus diz que Jesus veio para quê? Para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Aí o que é que acontece? Fica na zona de combate os dois trabalhando. Quem foi que falou aqui com Davi? Deus ou Satanás? Os dois. Os dois falaram com Davi. Só que o Satanás tinha um objetivo. Satanás não gostava de Davi, porque a palavra de Deus diz que o Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Davi falhava, o Davi errava, mas o Davi tinha humildade de se arrepender e reconhecer as suas fraquezas. Por isso que os objetivos de Davi eram alcançados, porque Deus era com Davi, porque Davi era um homem humilde de coração quebrantado. Oh, glória a Deus. Diga aí para o seu irmão, se arrependa. Reconheça a sua fragilidade. Porque hoje em dia essa questão de arrependimento é uma coisa que a gente tem até medo de falar no púlpito. Questão de pecado, a gente tem medo de falar no púlpito. Porque quando se fala de pecado e de arrependimento, a igreja vai esvaziando. Quando se fala de prosperidade, parece que você está enchendo um balão. Glória a Deus. Mas eu quero dizer a você que o crente que está com a direção do Espírito Santo e obedecendo a voz do Senhor e fazendo a vontade de Deus, ele é próspero na área financeira, ele é próspero na área sentimental, é uma mulher e um homem realizado por Deus. Por quê? Porque tem temor a Deus e recebe a direção do Espírito Santo e tem sucesso em todos os segmentos e áreas da sua vida. Deus é Deus, ele é fiel, ele é perfeito. Glória a Deus. Todos dois estavam envolvidos. O inimigo queria julgar Israel, o inimigo queria derrubar Davi, queria mostrar que Davi não era um homem capaz de servir a Deus, de obedecer ao Senhor e continuar naquelas batalhas, naqueles combates.
e queria trazer prejuízo imenso, queria destruir Israel. E Deus permitiu. Mas por que será? Diga para o seu irmão, durma tranquilo. O diabo só se mete na sua vida se Deus permitir. Se a sua tentação está vindo do diabo, dê glória a Deus. Você vai vencer, porque Deus permitiu e Deus está observando. Porque Deus vai usar o seu momento, o seu ponto fraco. Deus vai usar o seu momento de fraqueza exatamente para te conscientizar. Davi, quando abriu os olhos, despertou, mas Senhor, como é que pode? De repente, Senhor, acabei de passar por uma prova. Queridos, você pode estar, pastor, como é que o diabo vai saber que Deus vai entregar uma bênção a gente e fica nos provando? Para nos tirar da posição da bênção. O diabo, ele tem experiências milenares. Ele não lê o nosso pensamento. Ele não sabe o que tem no nosso coração. Ele não é onisciente como Deus é. Mas ele é observador. Davi estava no período de bênção. Se você ler no Salmo 40, você vê que o Davi, ele estava no período de bênção na vida dele. Estava fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor. Davi estava orando, Davi estava lendo a palavra, Davi estava obedecendo a voz do Senhor, mas foi tentado, passou pela prova. Diga para o seu irmão, não adianta fugir da prova. A prova é para o teu crescimento, para a tua maturidade. Mas Senhor, eu não estou fazendo nada de errado. O Senhor quer te dar mais. O Senhor quer te firmar mais na rocha. Porque o que Ele te deu até agora só deu de acordo com o que tu estás preparado para receber. E o Senhor não quer ficar só nisso. O Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor é dono dos dons e dos talentos. Muito mais Ele quer fazer pela sua igreja. Agora o Senhor diz, a igreja está apta, a igreja está preparada para receber. Eu estou te provando. Oh, aleluia. Passa tu pela prova, passa pelas tentações naturais das cobiças da tua carne e vence, porque eu quero te entregar mais. O Senhor quer usar crente forte, porque o Senhor não vai te colocar na zona de combate, permite isso, para que lá no meio do combate tu venha fraquejar e recuar, não. As tentações é uma preparação. Se Deus está permitindo a tentação na tua vida, você pode estar se esforçando como estiver. Muitas vezes você passa por essa prova. Se Ele permite, é porque Ele sabe que você tem capacidade de vencer a tentação. Glória a Deus. A tentação ataca de repente. Mas lembre-se, ela vem em cima daquilo que você tem tendência a ser fraco. Porque é nessa área que o Senhor quer te fortalecer. Você não sabe a multidão de bênçãos que você recebe quando você é tentado na sua fraqueza carnal e que você consegue superar e vencer. Porque Deus não quer entregar, igreja, bênção a prestação, não. Deus, Ele quer entregar, logo é de muito, porque Ele tem poder para isso. Glória a Deus. Nós só recebemos aquilo que estamos preparados para receber. Glória a Deus. Se o dinheiro está pouco, se o salário está pequeno, é porque você não estava preparado para receber mais. E é nessas horas que você tem que ser fiel ao Senhor. É hora da tentação, da provação. Glória a Deus. Deus
não permite a tentação porque deseja que nos sentimos humilhados nem sujos, não. Não é isso não, igreja. Deus, Ele tem um plano maravilhoso para você e para mim. Deus permitiu aquela prova, aquela tentação. Davi tinha que passar por ela, sabe por quê? Porque Davi estava ganhando demais, era muita batalha, era um em cima da outra, e ele ganhando e ganhando e ganhando, estava se achando um homem poderoso e forte. E Deus disse: não é questão de números, não é questão de quantidade, é o meu poder na tua vida, é a minha presença na tua igreja, na tua congregação, no meu, no teu povo. Sou eu que estou agindo, porque tu não tem poder de nada, Senhor. E Deus trabalhou ali, permitiu para que o orgulho, a vaidade do Davi fosse trabalhada ali, que ele reconhecesse aquilo que ele estava passando, aquilo que ele estava fazendo. Glória a Deus. Então Deus, Ele age e permite que o inimigo também entre em ação, para às vezes tirar e roubar aquilo que pertence, que já estava declarado que é nosso, e coloca a bandeja de fraqueza. Às vezes você está indo tão bem, conta comunhão com Deus, louvando ao Senhor, glorificando, lendo a palavra, jejuando, orando, preocupado em trazer os amigos para a casa do Senhor, preocupado em trazer a família para a casa do Senhor, e de repente aparece uma bandeja atrás da outra. O Senhor está observando a que nível de maturidade e comunhão tu tens com Ele. E quero te dizer mais: o que o Senhor tem para ti é grande. Se tu não passares pelas provas e pelas tentações, infelizmente você não está preparado para receber a bênção. Não culpe a Deus. Diga para o seu irmão: não culpe a Deus. Só vigie e ore. Vigie e ore. Existe todo tipo de tentação, e as tentações mais sérias acontecem de acordo com o nosso andar com o Senhor. E se nós repreendemos a tentação, se nós a rejeitamos, imediatamente recebemos a bênção. Não fica para depois, não. A recompensa é imediata. Glória a Deus. Diz aí para o teu irmão: resistir o diabo, mas resistir também a carne. E sujeitai-vos. Primeiro o versículo diz assim: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo. Só consegue resistir o diabo se estiver primeiro debaixo da unção de Deus, em comunhão com Deus. Se você não tiver comunhão com Deus, qualquer coisa do mundo vai ser mais importante do que adorar o Senhor, do que receber a palavra e do que ter comunhão com Deus. Dá para perceber muito bem quem está vivenciando essa comunhão e quem não está. Glória a Deus. Gente, crente passeia, crente vai para a praia, crente vai para o cinema, crente se casa, crente é amado, crente ama, crente é feliz. Então não fique pensando que crente é um objeto sem felicidade, sem nada não, inerte não. O crente bem sucedido, o crente que vigia, ele é super feliz em todas as áreas do segmento da sua vida. Não pense que é o mundo que traz felicidade, não, pelo contrário. Quantas pessoas a gente não vê amarguradas, enfermas, doentes emocionalmente, pessoas que não acreditam mais em ninguém, que não acreditam mais em si mesmo, pessoas que se decepcionaram, pessoas que brigam com os sentimentos uns dos outros. Isso é o que o mundo oferece. Isso é artimanha do inimigo para desarticular uma sociedade. Pessoas buscando alegria e prazeres em drogas e bebidas. Isso é confusão maligna na cabeça das pessoas. Pessoas que mentem com facilidade. Você sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. Diga para o Senhor: não brinca com Deus não, que o negócio é sério.
Você pode mentir para você. Uma vez eu ouvi uma cunhada me dizer que tem gente que mente de uma forma está tão acostumado a mentir que ele mesmo acredita na mentira dele. Eu digo, Jesus, tem isso, é? Mente tão bem, está tão acostumado, é tão convincente, esse daí já está totalmente dominado pelo diabo, o pai da mentira. Mas pastor, eu não estou aqui dentro da igreja, e daí? Hein? O meu carro está lá na garagem. Como é que é? Não quer dizer que está dentro da igreja, quer dizer que é crente, assim como dizer que o carro que está na garagem. Mas se você não estivesse na garagem, não significa que você é um carro. Pronto. Se você estiver dentro da garagem, significa que você é um carro? Crente não é porque está dentro da igreja, não. O negócio é sério. É bem estreitinho. Diga para você, o negócio é sério. Sério. Amém? Não transfira o que você fazia no mundo para a casa do Senhor, não. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Para que o Senhor... Aqueles que não conseguem passar por suas tentações e as suas fraquezas da carne, vão ser sempre tentados na mesma tentação, como se fosse um ciclo. Preste bem atenção, um ciclo de provações. A prova vai ser sempre na mesma área. Por quê? Porque é a sua fraqueza. E você alimenta essa fraqueza. E o inimigo acha isso bom, porque essa é uma forma que ele encontra de tentar te separar das coisas verdadeiras de Deus. Glória a Deus. Se vir a Deus, requer. Nós vamos ser cobrados de os olhos de fogo vão passar por nós, igreja. Glória a Deus. Requer um compromisso. Um compromisso maior com Deus, uma seriedade. Não brinque com as coisas do Senhor. Diga para o Senhor, esse lugar é santo. Esse lugar é santo. Esse lugar é santo, gente. Esse lugar é diferente. Não brinque com Deus que não se glorifica neste lugar, não, porque o negócio é sério. Dê glória a Deus, os livramentos que você já recebeu até hoje, porque Deus quer que você continue adorando a Ele sem nenhuma sequela. Glória a Deus, é sério. Isso aqui é um recado de Deus, não sou eu que estou desejando, não. Glória a Deus. Aprenda isso. Aprenda que o Espírito de Deus usa quem está neste púlpito. Glória a Deus. Pai celeste, Deus amado, eu ainda poderia continuar nesta palavra, porque ela é profunda e ela tem mais para nos falar. Mas nós estamos com as horas avançadas. Eu quero te pedir, Senhor, que tu esquadrinhe o coração e o pensamento de cada um e que eles estejam aqui, Senhor Deus, aptos a receber a tua palavra e meditar como alimento, com a água, como que purifica, que alimenta, que mata a sede, que não estejam aqui na igreja como um passeio, como no cinema, como na praia, mas que estejam aqui na igreja para serem orientados pelo caminho certo e que leve, meu Deus, um chamado a sério, porque tu levou a nossa salvação a sério. Glória a Deus. Tu pagou um alto preço por nós, Senhor. Portanto, Senhor, nos sentimos devedores a Ti, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado neste lugar, não só de boca para fora, mas através das atitudes, da comunhão, do avivamento que precisamos ter e buscar em Ti, através do nosso sacrifício da carne, nós possamos assim, Senhor Deus, ter um compromisso maior com o nosso chamado e com a Tua igreja, cumprindo com o nosso IT, porque através dos nossos gestos nós vamos ganhar mais vidas para Ti. Portanto, Senhor, queremos estar limpos diante do Teu trono e que as nossas orações cheguem verdadeiramente no Teu altar. Que tudo seja para a honra e a glória, Senhor, do Teu nome poderoso e santo. Amém.